Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje é: quando é correto deixar uma igreja? Vamos partir da premissa ou da primícia que aqui a pergunta está falando de uma igreja física, templo, denominação, correto? Pelo menos é o que dá para entender. Então vamos decorrer e nós vamos entender se é isso ou não e como funciona. Talvez a melhor maneira de discernir se a pessoa tem boa justificativa para deixar uma igreja é voltar ao básico. Primeiro nós temos que entender que mesmo antes de você estar indo, é você estar sendo. Ninguém está proibido de ir, mas é necessário ser. E para ser, você vai entender o que eu estou dizendo no decorrer do vídeo. E para ser, você precisa voltar-se para as Escrituras. Porque a maioria das pessoas que frequentam uma religião, frequentam uma denominação evangélica, ou seja ela qual for, elas não leem, não estudam as Escrituras. Elas leem lá um versículo, um verso, um trechinho na hora da pregação, aos domingos. São os domingueiros. E isso não justifica. Só aí você já entende que ela já não está legal. Provavelmente ela não nasceu de novo. Alguém não ensinou, não está ensinando. Ela não está sendo discipulada, preparada para entender o que é o reino de Deus. E aí essa pessoa fica 6 meses aproximadamente nesse lugar, nessa denominação. E nesses 6 meses, tudo é novo, tudo é novidade. Pois de repente ela saiu de uma outra situação, diferente dessa que ela está se encontrando agora. Mas depois de 6 meses que ela já está nesse lugar, ela vai se acostumando. E daqui a pouco, ela volta a ser o que era antes, com outro uniforme, com a outra roupagem. E muitas das vezes volta pior, com atitudes e pensamentos legalistas. Você vai entender melhor no decorrer do vídeo. Como é resumido, eu já estou na metade praticamente aí, tá? Qual o propósito da igreja? Bom, primeiro que igreja é quando as pessoas estão reunidas em nome do Senhor Jesus, independente do lugar, independente do local e da hora marcada. Igreja, na sua etimologia, no cerne, no antes, é ir, sair. Não é ir mas é sair. É o contrário. Então as pessoas estão indo e deixando de sair para fazer, para evangelizar, para levar a Bíblia, para levar a mensagem de salvação. Então as pessoas criam ali o seu mundinho, o seu espaço e deixam de ser de fato a igreja do Senhor Jesus. Ok? Vamos lá? A Bíblia deixa claro que a igreja deve ser uma coluna, um baluarte, a fundação da verdade. 1 Timóteo 3,15. Então, eu volto a dizer, igreja somos nós, eu defendo isso porque é bíblico. Igreja são pessoas reunidas, não importa onde. O apóstolo Paulo diz o seguinte: para não deixarmos de reunir como igreja. Ele não diz num templo, ele não diz na igreja, mas ele diz como igreja, diferente. Então nós somos a igreja e quando estamos reunidos, não importa onde, ali o Senhor está. Então, quando nos reunimos ali, nós temos que ter o quê? Uma estrutura no sentido de ensino, de culto, no sentido de estarmos ali adorando a Deus, compartilhando das necessidades, ok? Tá bom? Então, como a pergunta inicial é, qual o momento, o que devo fazer, o que é preciso acontecer para que eu saia da igreja? Bom, se é uma estrutura religiosa, na maioria das vezes você tem tudo para não estar nessa organização. Se ela não ensinar, se ela não discipular, se ela não te preparar, se ela não te falar realmente a verdade, se ela não te preparar como um discípulo de Jesus Cristo,
Então, que fundamento da verdade é essa? Você é só mais um religioso que mudou de placa, que mudou de religião. Por exemplo, saiu do catolicismo e foi pro cristianismo. Concorda? Trocou 6 por meia dúzia? Bora. Além disso, a igreja deve reconhecer Jesus Cristo como o único Senhor, o cabeça da igreja, o cabeça. Nós somos o corpo, mas Jesus é o cabeça. Então a estrutura de uma igreja, ou pelo menos a fé e prática de uma igreja, deve ter esse entendimento. Efésios 1, 22, 4 e 15. Efésios 1, 22, o 4 e o 15. Colossenses 1, 18. Confere na sua Bíblia, tá? E submeter-se a ele, ao seu senhorio. Claramente podemos entender que igreja é aquela que estuda a Bíblia, aquela que faz a vontade de Deus segundo a Escritura. Tem a Bíblia como padrão de autoridade. E nós devemos sim nos encaixar nesse padrão, e não assim esse padrão encaixar em nossas vidas. Primeiro devemos nos encaixar. Nós temos que nos submeter. Ok? Então vamos lá. Crente sente um desejo ou um forte desejo de deixar a igreja, deve avaliar as suas razões. Se a igreja não proclama a verdade, não ensina a Bíblia e nem referencia a Cristo. Ok? Então já está bem claro, né? Está bem adiantado já o assunto. Então, igreja somos nós, qualquer lugar que reunirmos, não importa onde, ali é a igreja. Igreja não é placa, não é denominação. Ok? A palavra igreja são pessoas. Se você for buscar no original, é sair para fora e não para dentro. Tranquilo? Entendeu? Ok. Diligentemente pela fé, uma vez que todos nós entendemos que a nossa vida agora pertence a Jesus. Judas 1,3 diz que nós devemos batalhar pela fé. Devemos sim como santos em Cristo Jesus. Se alguém estiver fortemente convencido da necessidade e dessa direção bíblica, deve assim o fazer. Não importa onde você esteja, você é a igreja do Senhor Jesus. Ok? Então, no início, a pergunta era e é: quando é que devo sair? Eu acabei de responder. Se ela não te prepara, se o líder não te prepara, não esclarece, não traz um estudo, não te forma, não te estrutura, então, que igreja é essa? Então é apenas uma igreja placa. É uma denominação apenas. Não é a igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus são pessoas reunidas. Hoje em dia parece existir uma igreja em toda esquina. Infelizmente, muitos crentes abandonam tal padrão, né? E entendem que a problemática que eles devem enfrentar aqui são as características ou são os modus operandi, o jeito de ser, de vestir, de ir, templos grandes, suntuosos, menores, simples, roupa, né? Então, a religião hoje em dia, assim, eu falo hoje em dia, mas sempre existiu religião, e ela mede as pessoas pelo que elas têm, pelo que elas são, pelo que elas representam ser, não é verdade? Então, é uma empresa também. Não deixa de ser uma empresa como qualquer uma outra, tá bom? Então vamos lá. O perdão, o amor, a unidade devem ser características firmes na vida de um crente. João 13, 34 e 35, Colossenses 3, 13, João 17, do 21 ao 23 e Efésios 4, 31, 32. Leia na sua Bíblia, não tem como eu decorrer isso, não tem como eu ler para você tudo isso. O vídeo já está longo, ok? Então dá uma olhadinha na sua Bíblia, eu estou te instigando, chamando para poder ler a Bíblia. Então você não quer ser a igreja do Senhor Jesus? Ou você quer só ir a uma denominação, uma placa? Se você quer ser a igreja, então você precisa estudar a Bíblia. Você precisa ler esses versos. Você precisa se aplicar a estudar as Escrituras. Neste canal, são mais de 200 vídeos se você quiser aprender. Se você digitar Carlos Zanino, você já vai estar dentro deste canal.
se inscreva, toque no sininho de notificações para você estar recebendo todos os dias, praticamente todos os dias eu tenho vídeo para vocês. Variados assuntos. Então, para os finalmente, vamos lá. Então, essa questão de sair ou não sair depende muito do propósito dessa igreja, dessa denominação. Acabei de falar, já repeti 3, 4 vezes nesse vídeo, sobre a questão de sair ou não. Se não tem sido ensinado que a igreja precisa estar dentro dos padrões bíblicos, então que igreja é essa? Então é mais uma religião, é mais uma denominação e não é uma igreja do Senhor Jesus. Porque a igreja do Senhor Jesus, eu tenho em outros vídeos, você vai entender, procura lá depois no canal. Ela nunca foi uma religião. Jesus nunca deixou religião. Nunca disse que era para construir um prédio e colocar uma placa. Nunca. Jesus e os seus discípulos nunca disseram, olha, vocês precisam fazer assim, assado. Tem horário, viu? Para Deus vir aqui, tem horário para Deus atender vocês. Tem horário para vocês adorarem, para vocês louvarem. Tem horário para vocês entrar, tem horário para sair. Os domingos, Não vejo nas escrituras nada disso. Se você viu alguma coisa que eu não disse, deixa nos comentários. Carlos, eu não concordo com você. Eu não penso assim. Olha, meu querido, você pode até não pensar como eu penso. Eu também posso não pensar como você pensa. Agora, devemos concordar no seguinte. Devemos estar dentro dos padrões bíblicos. Ok? Que Deus abençoe seu dia, o seu lar, sua família. E até um próximo vídeo.